Fala galera Netflu, aqui é o Paulo Brito, retomando agora o podcast do site número 1 da torcida tricolor nesse sábado, para uma entrevista exclusiva com o Diego Pérez, autor da denúncia de propina no Fluminense, no caso do patrocínio da Live Sorte. Ele também acusa a mesma empresa de quebra de contrato, já que for escolhido intermediário da negociação e em seguida ficou de fora do acordo. Antes da gente começar essa entrevista, vale lembrar que o microfone do Netflu está aberto para qualquer pessoa que venha a ser citada nesse podcast, para as empresas Feng, Live Sorte e, claro, para os dirigentes do Fluminense. Então, sem delongas, boa tarde, Diego, e já começo com uma pergunta: como você chegou ao Fluminense e quais pessoas foram envolvidas nesse negócio, ou nesse quase negócio? Boa tarde, Paulo, e boa tarde a todos os ouvintes aí do canal. Antes de tudo, só falar que eu não tinha nenhuma intenção de colocar tudo e expor essa situação, não tenho nenhuma questão política, não tenho envolvimento com futebol, com jogador, com nada, nunca foi minha área. Enfim, pessoas envolvidas foram várias. Eu cheguei no Fluminense através do Kevs, conheci ele através do LinkedIn, falei que eu tinha uma proposta comercial para apresentar para o Fluminense de compra de publicidade. E a gente teve uma ligação e depois a gente teve vários contatos por telefone e pessoas envolvidas, além da Live Sorte, que me autorizou a representar ela para negociar isso junto ao Fluminense, através da pessoa do Renato. Eu tive contato com várias pessoas, tive contato rapidamente numa ligação e por WhatsApp com o Ronaldo França, tive contato... Ronaldo França, que é diretor de comunicação do clube, correto? Isso, correto. Tive contato com o Dr. Heraldo Nunes. Vice-presidente jurídico do Fluminense. Desculpa te cortar, é só para poder contextualizar para as pessoas os nomes que você está citando. Isso, correto, com o Dr. Heraldo. Tive também, a pedido do Dr. Heraldo, contato por WhatsApp, por telefone do advogado do Fluminense, Marcelo Chen, Dr. Marcelo Chen. Tive contato, foi muito rápido, só mandei uma mensagem, tive uma resposta muito rápida da doutora Roberta, advogada, acho que diretora jurídica do Fluminense, não tenho certeza. Roberta Fernandes? Eu não sei o sobrenome dela, mas é a advogada que está lá. Imagino que seja a diretora jurídica do Fluminense, Roberta, mas pode seguir. Tive contato com o Eduardo Roisman, que eu acho que ele está acima do Kevs, lá no Fluminense, eu não sei exatamente o cargo, mas acho que era na área comercial. E acho que, se não me falha a memória, foram todos aí que eu tive o contato aí no Fluminense. E como se deu a negociação em suas várias etapas? Então, eu vou resumir bastante a história, mas eu cheguei no Fluminense por causa que a Globo anunciou que não estava mais nos direitos, abriu mão dos direitos. Então eu vi ali uma possibilidade de tentar colocar o produto no ar que o Renato permitiu eu vender ao Fluminense. Eu cheguei no Fluminense através do Kevs, coloquei uma proposta com ele financeira de 450 mil para o jogo da final da Taça Rio. Sendo pagos antecipados, coloquei essa proposta de segunda para terça-feira, véspera do jogo. Até terça, final do dia, ele tinha aceitado a proposta comercialmente, mas a gente já estava até discutindo as partes operacionais do jogo, como queria fazer, não podia levar gente, podia levar, enfim. Aí no final do dia ele me falou que não foi aprovado pelo jurídico, e um pouco mais tarde, resumindo bastante a história, eu fiquei sabendo pelo Kevs que iria ser analisado novamente a proposta, porque a Feng Brasil, junto com a Golden, surgiu. E eu fiquei sem entender muito quem que é Feng, quem que é Golden, que tal tem que a ver com o Fluminense. Conversei com o Renato, aí o Renato me mandou aquele áudio que foi amplamente divulgado aí pelo blog do Paulinho. Esse áudio, inclusive, é um pouco maior do que foi divulgado. E com base nesse áudio que ele me mandou, e nas conversas que a gente teve por telefone, eu mandei uma mensagem para o Kevs falando que eu não concordava com para que seria a necessidade desse intermediário, porque o negócio era direto com o Fluminense, e eu podia esclarecer todas as dúvidas do jurídico, e perguntei ao Kevs se a gente não podia fazer um negócio direto com o Fluminense, sendo intermediário, que a gente, inclusive, pagaria mais dinheiro para o Fluminense. Aí ele me respondeu isso por áudio, tenho gravado, que isso seria possível seguir
a operação se fosse através da FENG. Mas quem é Kevis? Essa parte eu realmente não entendi. Ele é um funcionário do Fluminense? Kevis foi a pessoa que eu achei no LinkedIn, estava lá como funcionário do Fluminense da área comercial marketing, que eu questionei a ele por mensagem no LinkedIn se eu poderia colocar, com quem eu poderia colocar uma proposta comercial no Fluminense. Ele falou que poderia ser com ele mesmo, e a gente fez contato por telefone e o WhatsApp. Tá, e sabe dizer quem foi que determinou que a Golden Goal fosse incluída na intermediação dessa conversa? Eu não sei dizer quem determinou, eu sei que eu passei o telefone do Renato para o Kevis, a gente teve algumas conversas, eu sei que no final da tarde teve o contato do pessoal, depois da negativa que eu tive, que não iria por causa do jurídico, apareceu a Golden Goal, ao meu conhecimento, no final do dia, ao início da noite, e que eles estavam no caso, e o Kevis falou que ele tem um negócio se fosse, e é possível, poderia ter um negócio se fosse com a FENG Golden Goal. Sim, o que você sabe sobre essa relação dos representantes da FENG com o clube? Você só poderia fazer, pelo que eu entendi, negócios com o Fluminense se a FENG entrasse, ou seja, não daria para fazer diretamente com o Fluminense, tem que passar necessariamente por essa empresa antes de chegar ao Fluminense? Explica um pouco essa situação. Então, inicialmente eu consegui colocar uma proposta com o Kevis, depois dessa proposta, se não me engano, a ordem aí dos fatos, nós fizemos uma reunião com o Eduardo Roisman, colocamos uma proposta comercial, discutimos detalhes operacionais aí, eu e Kevis, e a proposta comercial parecia já estar tudo ok, só que no final da tarde o jurídico estava negativo. E a partir desse momento, à noite, eu descobri que a FENG estava no FENG Brasil e a Golden, que é o mesmo grupo, né? Estavam já com essa informação que tinha esse patrocínio, mais outros 2 sendo negociados no Fluminense, inclusive da Loterge, e o Renato me falou isso e me falou que só teria negócio se fosse com a FENG, senão não teria nenhum negócio no Fluminense. Então, o que eu posso afirmar foi o que ele me falou e que eu tenho registrado. E eu fui confrontar o Kevis dessa informação e ele me falou que o negócio poderia andar se fosse com a FENG. Então, é isso que eu tenho de informação concreta e como comprovar. Então, vamos lá, Diego. Tem um determinado trecho das denúncias que você faz, ou dos prints, ou dos áudios que você divulga, que é o seguinte: nada vai vir de graça. Desde o presidente do Fluminense até o faxineiro tem que vir alguma coisa. E esse vir alguma coisa é uns 15%, 20% do que sobrar para você. Em cima desse trecho que você tem e até divulgou, eu queria te perguntar se você pode esclarecer a denúncia do pagamento de propina ou da suposta propina do presidente ao faxineiro. Contextualiza essa situação para a gente, por favor. Ok, o que eu posso esclarecer é que eu tenho documentos e provas, que eu tinha um contrato inicial com o Renato para poder intermediar essa operação, e apareceu a FENG Brasil, depois da negativa que o Fluminense deu para a gente. Não sei se essa negativa foi motivada por alguma coisa para entrar a FENG, não tenho nenhuma informação disso, mas sei que assim que apareceu a FENG, o Renato conversou comigo no telefone e também por áudio e por WhatsApp, informando que eu não poderia me pagar mais o que foi combinado comigo, porque agora tinha esse intermediário e que era muito caro agora entrar no Fluminense, que ele estava até repensando se ia entrar ou não, porque além dele ter que pagar comissões muito maiores ao Fluminense e às empresas do grupo Golden e FENG, ele teria que pagar dinheiro por fora, está nesse áudio, do presidente ao faxineiro. Isso aí é o que eu tenho, que eu posso provar, tem mais algumas coisas nesse sentido, assim, mas sempre remetendo essa questão, ficou muito mais cara a negociação com a FENG entrando e eu cobrando ao Kevis a questão de a gente fazer sem a FENG. Tá, você alega também que aquele áudio divulgado do Renato Ambrosio, então, enfim, dono da Live Sorte, falando sobre o tal esquema da rachadinha que você acabou de comentar aqui, sobre essa situação do patrocínio, você disse que tem provas, você teria provas de pagamento de propina, você teria provas documentais
sei lá, a partir do momento em que o negócio foi fechado, o segundo negócio foi fechado sem a sua participação, o que você tem, para ficar claro, o que você tem de prova para poder passar às pessoas caso você seja interpelado sobre isso? Então, para deixar bem claro, não tem nenhuma prova de pagamento ao Fluminense, nem nada disso. O que eu tenho de prova é que se conecta na minha visão é do Renato me falando que o primeiro jogo tinha que ser feito através da FENG, só tinha como ser feito através deles, que os valores vão ser pagos outros. E nesse áudio o Renato fala que iria pagar por fora 15% a 20%. Eu não sei se isso aí seria verdade ou não, eu só posso dizer que ele me falou isso. E o que conecta para mim foi que eu pedi ao Kevin para a gente fazer sem a FENG, porque ela não tem nenhuma exclusividade perante a Fluminense, até fui checar isso para negociar esses direitos, até questionei isso ao Kevin. Então eu questionei o Kevin não tem interesse em fazer com intermediário, você já estava lidando direto com o representante da empresa, para que ter esse intermediário? E ele falou que só seria negócio pela FENG. Então o que eu tenho de prova foi essa situação que ocorreu, que está tudo registrado. E no segundo momento, que quinta-feira, como o Fluminense passou diante do Flamengo, eu entrei em contato novamente com o Kevin para pedir para colocar uma proposta, mas sem a FENG. Eu falei que não tinha interesse de colocar a FENG. Coloquei uma proposta de 700 mil com variáveis, chegando até 900 mil. Essa proposta, só para ficar claro, era para o segundo jogo da final contra o Flamengo, correto? Seria o primeiro jogo do que foi Fluminense e Flamengo na final do Carioca. Ah, seria o primeiro, não o segundo jogo. Isso. Uhum. Porque o segundo foi do transmissão do Flamengo. Aí eu fiz essa proposta para ele na quinta cedo, liguei para ele. Aí perguntei se teria que ter essa... Aí ele falou, Diego, por enquanto só essa proposta sua que basta, depois eu entro em contato. Não teve resposta nenhuma, eu no final do dia questionei ele do jurídico de novo, ele falou, ainda não tenho resposta. Eu achando que ia ter o mesmo problema, eu me antecipei e procurei amigos em comuns, contatos em comuns, e cheguei dentro do Fluminense em cargos mais altos e consegui chegar junto ao jurídico, através de um contato com o Dr. Heraldo. Me apresentou Marcelo Schenck, na verdade ele me apresentou, ele pediu o Marcelo Schenck para entrar em contato comigo. E eu esclareci ali todos os documentos, tudo que foi me solicitado. E no final do dia, também conversei com o Ronaldo França, 12h, 1h, alinhando a questão comercial. E no final do dia não chegava a conta do Fluminense para a gente fazer o pagamento, a gente cobrando eles, porque vencia o horário bancário para fazer o pagamento era antecipado. E no final do dia eu questionei, liguei para o jurídico, questionei também o Ronaldo França, e o jurídico do Fluminense falou que o negócio não foi aprovado. Aí eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, mas comentaram comigo que poderia ser a doutora Roberta que estava travando. Então eu mandei uma mensagem para ela, explicando todo o caso, toda a situação. Ela falou que pediriam para reavaliar ou alguma coisa do tipo, foi bem breve. E depois disso eu tive uma mensagem do dono da LiveSort, o Renato, falando que eu parar de mandar mensagem para o Fluminense, que eu estava incomodando e que estava queimando a empresa dele, e eu segui a risco que ele pediu. Só que sábado de manhã eu fui acordado pelo Dr. Heraldo com o WhatsApp dele falando que não foi fechado o negócio por alguns motivos. E todos esses motivos eu expliquei a ele que eu já tinha passado o Marcelo Schenck, que ele tinha me solicitado, e mandei novamente para ele. E 10 horas da manhã que foi isso aí, de 10 horas da manhã para frente eu não tive nenhuma resposta, nem falando que deu certo, nem que não deu certo, nem agradecendo, nem nada. Achei que o negócio não tinha ocorrido. Até que 5 horas da tarde eu recebo um áudio do Renato, me falando, agradecendo o trabalho, falando que não deu certo, e agradece do meu serviço, mas eu como intermediário atrapalhei o negócio todo. E aí depois eu fui descobrir, nesse sábado à tarde, teve reuniões entre o jurídico do Fluminense e o Renato, e fecharam o negócio. E o contrato foi batido de madrugada pelo Eduardo Reusmann, que ele próprio me falou. Mas... Pode falar. Eu não entendi uma coisa. Você falou que o contrato foi fechado no sábado, o jogo seria no domingo, correto? Correto. Esse contrato, ele foi fechado, não sei se você sabe qual seria o valor, mas, enfim, eu imagino, se você estava oferecendo cerca de 700 mil, falando que poderia chegar a 900 mil reais, eu imagino que tenham fechado por volta disso ou um pouco mais. Então, aqui vem os problemas. O Renato me falou que não sabe se o contrato foi assinado no domingo,
isso tem mensagem, texto e áudio. Ele me falou inicialmente que queria pagar 1,5 milhão. Depois ele me fala que pagou 1 milhão mais algumas coisas a mais. Ele não entrou muito em detalhe comigo o que seria esse a mais. E como foi ele que negociou, aí ele me falou que negociou, que tomou café da manhã com o Mário. Isso foi palavras dele, não tenho isso registrado. Uhum. Tomou café da manhã com o Mário e fechou direto com o Mário. E ele me falou que fechou por R$1 milhão, algumas coisas a mais, e me falou que inclusive estava ligando da casa do Mário. Então, o que é verdade ou não, eu não tenho nada do Mário, eu tenho o que o Renato me passou. Entendi. Mais uma coisa, você foi entregue em dinheiro. Isso que ele me falou, que ia ter que pagar em dinheiro, porque pagar em dinheiro em espécie? Porque o horário bancário TED não funciona no domingo, né? Ué, calma, desculpa. Pagaram cerca de R$1 milhão em espécie para o Fluminense para fechar esse contrato entre um sábado e um domingo? Então, o que ele me passou foi que fechado no domingo e antes um pouco ele me falou que teria que pagar isso em dinheiro porque não teria como por horário bancário. Se foi concretizado, eu ouvi até de fontes do Fluminense que chegou um carro forte lá, mas assim, isso eu ouvi, não posso... Chegou um carro forte lá onde? Não tenho certeza, não sei se é verdade. Só chegou essa informação a mim, mas também não tenho como comprovar e nem tenho como afirmar que é a verdade. Mas o que eu posso falar foi que o Renato tem uma mensagem dele falando que iria pagar em dinheiro, que poderia pagar em dinheiro. E como não tem horário bancário no domingo, acredito que tenha sido pago em dinheiro, mas não posso te afirmar 100%. Sim, mas esse lá que você falou, lá nas Laranjeiras, na casa do presidente Mário Bittencourt, lá onde? Sabe dizer? O Renato me falou que pagaria na casa do Mário. Nem me falar, eu não lembro se ele me falou o local. Eu acredito que seja nas Laranjeiras, mas não tenho certeza. Não posso confirmar essa informação 100%. Isso não posso confirmar. O que eu tenho é um áudio dele falando que pagou R$1 milhão, mas algumas coisas a mais. Perfeito. Então não há nenhum tipo de informação sobre carro forte, sobre dinheiro sendo transferido em carro forte, essas situações, essas coisas, para que fosse pago esse tipo de acordo. Pelo Renato, por qualquer pessoa do Fluminense, ninguém me passou isso. A única coisa que eu sei é que ele me falou que poderia pagar em dinheiro ao Fluminense e que a operação foi feita, isso eu tenho certeza, foi feita no domingo. Então, aí é uma coisa a se apurar, porque eu só tenho certeza que o TED e o DOC não funcionam no domingo. Então, e tem essa informação do Renato. Isso é o que eu tenho, que eu posso afirmar. Fora isso, são especulações que têm que ser analisadas e averiguadas, né? Se for interesse do Fluminense ou de alguém. Uhum. Você diz que resolveu mostrar o nome, mostrar o rosto, por estar sendo ameaçado de morte. Mas por que você resolveu revelar essa situação agora? Na verdade, não foi agora exatamente. Eu sei que você já procura alguns mecanismos de imprensa já há cerca de uns 20, umas 3 semanas, mas enfim, por que esse lastro aí de tempo entre o que aconteceu até o momento em que você resolveu fazer a denúncia? Então, para fechar a situação, depois que aconteceu esse negócio que o Renato me tirou junto com o Fluminense de cena totalmente, e não tive do Fluminense nenhuma justificativa ali depois de todas as mensagens do doutor Heraldo, e ficando à disposição do clube 24 horas por dia, e eu que trouxe todo o negócio. E eu tinha exclusividade, um contrato assinado com o Renato. Eu trabalhei nesse negócio, tive uma equipe trabalhando junto comigo, e as pessoas me cobrando, o produto foi ao ar, me cobrando para poder fazer os acertos, e realmente todo mundo trabalhou, inclusive eu, e eu não tinha como pagar essas pessoas, e eu mandei uma mensagem para o Renato, falando: Renato, eu gostaria de ver com você como a gente faz para receber. Inclusive falei com ele que depois eu descobri dessa, entre aspas, sacanagem que ele fez comigo, que me tirou, que eu descobri que ele teve contato com o Eduardo Reus na madrugada, à tarde, com um jurídico do Fluminense, sendo que a mensagem que ele tinha me passado por áudio, que eu já disponibilizei para a imprensa, era justamente o oposto. Então eu descobri isso e falei: eu vou procurar meus direitos, ou juridicamente, ou imprensa, a melhor forma de eu conseguir resolver a situação, porque eu tenho promessas não, eu tenho valores a pagar. Com nenhuma pessoa ligada ao Fluminense, nada de Fluminense, mas sim as pessoas que trabalharam, que fizeram o contrato de exclusividade, com todos que dependiam
eu receber esse dinheiro para fazer esses pagamentos. Quando eu mandei esse documento, quando eu mandei essa mensagem para ele começou a me ameaçar de morte. E desde então eu procurei um advogado para saber como proceder. E aí eu procurei a imprensa para poder divulgar essa informação da ameaça de morte. Eu não queria aparecer minha cara, porque na minha estratégia desenhada, se eu estou ameaçado de morte e mostro isso na imprensa, que estou ameaçado de morte, se a pessoa fizer alguma coisa, ela colocaria esse risco muito grande, né? Porque todo mundo agora volta os olhos aí para quem me ameaçou. Então eu me sentiria mais seguro, e o único motivo de eu abrir minha cara hoje foi porque quando o Fluminense soltou uma nota oficial hoje, ontem à noite, eu fiquei muito, não sei a melhor forma de dizer, mas não seria chateado, mas seria talvez magoado, porque eu achei que o Fluminense me daria o apoio e questionaria e recriminaria o áudio que o Renato mandou, porque se todas as coisas foram feitas certas, aquele áudio do Renato, que não se tem como negar que é ele, e coloca no telefone à disposição de perícia, aquele áudio dele teria que ser extremamente recriminado para o Fluminense, ao meu ver. E como o Fluminense não recriminou e quis recriminar o jornalista que me deu a possibilidade de expor meu caso, eu me senti na obrigação de falar que aquilo ali era verdade, até porque para mim ameaça de morte não cai em descrédito, e mostrar a situação, que aquilo realmente foi verdade, e eu não entendi como que o Fluminense não recriminou tanto a ameaça de morte quanto aquele áudio falado pelo Renato. Então, isso eu achei um absurdo muito grande e me senti um dever de via pública até para me proteger. Então, foi o único motivo de eu aparecer, não tenho interesse nenhum, não gosto de mídia, não tenho interesse nenhum nisso, mas eu vi na obrigação de aparecer por esses motivos. Em cima do que você falou agora, Diego, na nota oficial emitida pelo Fluminense, o clube afirma que vai processar tanto o blog do Paulinho e também disse que todo... Na verdade, o clube não diz que vai processar, né? Estuda medidas cabíveis. E diz que todo caso é calunioso, que é uma fake news. A diretoria do Fluminense mente... Viu o final da pergunta? A diretoria do Fluminense mente nesse sentido? Então, se eles falaram referente a mim e ao Paulinho, se for nesse sentido, no meu ponto de vista, eles estão mentindo, porque o que o Paulinho fez foi divulgar áudio e WhatsApps do meu celular. Todos estão aqui no meu celular, já estão com vários jornalistas, estão disponibilizados para a perícia. Então, eu acredito que o Fluminense conhece muito bem a voz do Renato, e o áudio foi publicado, e o que me estranha é que o que está comigo no celular é verdadeiro, e está disponibilizado para a perícia. E o que me estranha é o Fluminense achar que é mentira, não é o que o Renato falou. Não sei se eles concordam com aquilo ou não, mas me estranha eles não recriminarem o conteúdo dito pelo Renato. Entendi. Para poder também ficar um pouco claro para as pessoas em cima dessa situação, você chegou a procurar o Fluminense depois de sofrer ameaças do Renato? Chegou a explicar a situação para alguém, não? No Fluminense não, porque o Fluminense, no meu ponto de vista, ali é ameaça. Se eu falasse pro Fluminense, primeiro que eu acho que eu não ia ter contato, não ia conseguir contato ali com ninguém. Mas se alguém ouvisse essa ameaça que eu estava passando e tudo, ele não tem o que fazer. O negócio é o Renato, e o próprio Eduardo Reutemann tinha me falado uns dias após o jogo do Fluminense, que ele estava tentando contato com o Renato já há algum tempo, e ele não atendia mais, porque o Renato ainda tinha algumas pendências a pagar ao Fluminense. Você disponibilizaria todos os seus dados e todos esses documentos que você diz ter, prints, áudios, uma perícia, como você falou? Você já fez alguma denúncia? Já foi à delegacia? Pretende tentar levar isso para o Ministério Público? Para a gente poder finalizar essa conversa aqui, me fala o que você pretende a partir da divulgação dessas informações. Estratégias jurídicas, meu advogado contratado para lidar com isso já está vendo a melhor forma, mas o que eu posso adiantar é que a gente já está em conversas, já está em decisões finais aí de apresentar toda a documentação para a delegacia, ou MP, o meu advogado tem toda essa linha seguida, e a partir de semana que vem nós começamos a apresentar toda a documentação, tudo necessário. E se alguém da imprensa quiser me procurar para ver a documentação, para
Para poder ver a veracidade dos fatos, eu não tenho nada a esconder, eu não tenho problema nenhum em mostrar, eu só peço que divulgue essa questão da ameaça de morte, que é meu maior interesse em resguardar disso. Perfeito. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite aqui do portal Netflu para poder prestar esses esclarecimentos, deixar claro aqui novamente que o microfone do Netflu está aberto para qualquer pessoa que tenha sido citada nesse podcast, para as empresas Feng, LiveSort e, claro, para qualquer pessoa do Fluminense, presidente Mário Bittencourt, o vice jurídico Heraldo, a doutora Roberta e tantos outros citados aqui, que quiserem se manifestar, terão o mesmo espaço, caso entendam que precisem falar alguma coisa ou responder algo que foi dito aqui. Bom, é isso. Para o pessoal que acompanha o Netflu, a gente está de olho no caso. Mais informações a respeito dessa situação, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, tanto do Fluminense quanto do próprio Diego ou das empresas citadas, vocês vão poder acompanhar no portal número 1 da Torcida Tricolor. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.